Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, a 13ª rodada do Brasileirão 2020 chegou ao seu final. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo. E vamos manter o que fizemos semana passada. Vamos fazer o resumo regionalizado. Vamos dividir como dividimos semana passada. Talvez eu faça alguma mudança em relação a alguns pontos, mas um específico não vai mudar nada, que é o resenha com os 4 do Nordeste. 4 do Nordeste na resenha. Na verdade, eu estou falando 4 do Nordeste porque a minha avó tinha um primo que fez parte de um conjunto de forró chamado Os 3 do Nordeste. Lá para trás, esse grupo Os 3 do Nordeste ainda existe. Esse primo da minha avó não é mais vivo, mas quando ele era vivo ele fez parte desse conjunto Os 3 do Nordeste. E me lembrou isso, então eu coloquei resenha com os 4 do Nordeste: Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport. Então vamos pro resumo, galera. Vamos lá pro resumo. Então eu peço a vocês, meus amigos torcedores de Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport, que nesta rodada a única torcida feliz é a do Sport, tá rindo de orelha a orelha. Mas eu peço a todas as outras, Sport, Bahia, Ceará e Fortaleza, que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54 512. Eu posso demorar um pouquinho, espera, eu vou colocar você no seu grupo. É que o celular tá ficando muito cheio. Aí eu tô tendo que limpar de vez em quando algumas coisas, e quando eu tiro para começar a olhar o celular onde está o grupo, aí eu só faço isso. Então geralmente eu faço à noite. Pode perceber que eu estou colocando só o pessoal no grupo à noite, que é quando eu tenho mais tempo, fico tranquilo, estou na cama ali, tranquilinho, ou no sofá, vendo alguma coisa, e eu vou fazendo, principalmente à noite. Então vamos lá, galera. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Bom, tivemos 2 derrotas, um empate e uma vitória. Já teve rodadas onde os nordestinos foram melhor. Inclusive teve rodada que os 4 do Nordeste tiveram desempenho melhor do que todas as outras regiões. Mas essa rodada não foi as das melhores. Até porque teve um clássico nordestino, onde teve um vitorioso. Foi a vitória, aí consequentemente a gente tem mais uma derrota. Tivemos a derrota do Ceará fora de casa contra o Palmeiras, o invicto Palmeiras, por mais que esteja jogando mal, muita crítica, a torcida criticando pra cacete, mas é o único invicto. Então o Ceará fora de casa perder pro Palmeiras, eu sei, porra, tá falando igual o Abel, falando que perder é normal. Não, perder não é normal. Eu não acho perder normal. Acho não. O meu ponto de vista é que perder não é normal, mas faz parte quando você vai jogar fora de casa contra um time que, por mais que não esteja jogando muito bem, é o invicto do campeonato. Então o Ceará perder pro Palmeiras fora de casa não foi nenhum desastre. Não foi nenhum desastre. Tivemos o empate do Fortaleza contra o Atlético Goianiense, que eu falei que ia ser um jogo muito encardido, com o Atlético Goianiense, na mesma forma que o Sport, que eu estou falando, estão subindo e estão ficando muito consistentes, independente de estar jogando bem ou jogando mal. Os dois estão somando pontos. E eu disse, não vai ser um jogo fácil para o Fortaleza.
O time do Atlético Goianiense tá deixando o jogo difícil para qualquer adversário. Qualquer adversário. E o Fortaleza fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Pressionou, massacrou, teve gol anulado, mas não conseguiu a vitória. E foi 0-0. Uma vitória ia fazer o Fortaleza dar um bom salto. Mas, assim, foi ruim pro Fortaleza? Foi. Mas também não é nenhum, na minha visão, não é nenhum desastre. O time do Atlético Goianiense está complicando para todo mundo. Ah, vai ganhar sempre não, mas ele está complicando. Ele complica que é um time que acaba se defendendo bem. E algumas vezes, como eu sempre digo, sorte faz parte do futebol. A sorte está caminhando do lado também. Mas foi um resultado ruim, principalmente jogando em casa. Jogando em casa, você tem que somar pontos. Tem que somar pontos. E o outro jogo que tivemos foi o clássico, como eu falei, Bahia Sport. Bahia 1, Sport 2. Onde o Bahia vinha de uma vitória fora de casa contra o Botafogo. Estava precisando dar uma tranquilidade. Se o Bahia ganha, ia dar uma tranquilidade maior para o trabalho do Mano Menezes. Mas o Bahia acabou perdendo para o Sport de 2-1. O Sport abriu 2-0, o Bahia fez 1. E teve um gol no finalzinho do Gregory, que pra mim, minha visão, tá? Meu amigo torcedor do Sport, que talvez vai entrar aqui no canal, vai ficar me criticando. Você tem todo o direito. Mas se fosse ao contrário, eu ia falar a mesma coisa. Se aquele lance não fosse do Bahia, fosse pro Sport, eu ia estar falando a mesma coisa. Pra mim, a bola bateu na mão, bateu. Mas o jogador do Bahia não tinha a menor necessidade de meter a mão na bola. Ele já tinha tomado, ele deu o carrinho, ele já tinha tomado a bola sem fazer falta. Ele ia botar a mão na bola pra quê? E outro detalhe, a bola bateu realmente na mão dele. Ele estava com a mão apoiada no chão para levantar. Ele apoiou a mão no chão para levantar. Não alterou em nada, a bola bateu ou não na mão dele para a sequência da jogada. Ele não teve vantagem alguma com aquilo. Então, para mim, não sou árbitro, tá? Tô falando para mim, atrapalhou o Bahia. Porque o Bahia, pelo jogo que fez, principalmente no segundo tempo, não foi um jogão, mas foi um time com muita raça, muita vontade, técnica e taticamente desejável, principalmente defensivamente, tecnicamente. Tecnicamente, quando eu digo tecnicamente, eu digo individual. O Bahia é um dos piores defensivamente. Mas o Bahia não merecia perder. Pelo jogo, quem viu o jogo, o Bahia não merecia perder. No mínimo um empate pela dedicação, pela força. Ah, todo time tem dedicação. Tá, todo time tem dedicação, como o Sport teve. Mas para mim, no meu posicionamento e na minha resenha, o Bahia merecia um empate, pelo menos um empate, porque para mim o gol foi mal anulado. Classificação. Com esse resultado, continua o melhor nordestino, o Sport Recife. Semana passada era ele continua como o melhor nordestino. Parabéns ao Sport Recife. E como eu falei no vídeo do jogo, tem um vídeo aí no canal da minha análise do jogo, eu disse, eu gostei do que eu vi do Sport Recife na Copa Nordeste. Isso ninguém pode tirar que está gravado. Eu disse isso, eu gostei. O que eu não sei assim especificamente, mas que eu gostei, eu gostei. Não imaginava, na 13ª rodada, o Sport está no G6. O Sport é o 5º colocado. O Sport, se acabar o campeonato hoje, o Sport está na pré-Libertadores. Nem o torcedor do Sport esperava, vamos ser bem sinceros. Agora o torcedor do Sport vai entrar e vai falar, não, eu já imaginava. Pô, caô, imaginava nada. Imaginava nada.
O Sport começou mal pra cacete. No campeonato regional, mal pra caramba. Eu não imaginava. Vai manter? A gente não sabe, cara. Futebol é muito imprevisível. Eu não acredito que o Sport consiga se manter entre os 6 até o final do campeonato. Não acredito. Porém, eu também não acredito mais que o Sport vai brigar para cair. Ah, já está salvo do rebaixamento? Não. Não. Só que os times que estão lá embaixo estão com 8 pontos menos que ele. E tem times que estão lá embaixo que empatam pra cacete, que é o Botafogo e o Bragantino. Além do Bahia. Então, o Sport não cai mais? Não é isso, mas eu acho difícil. Acho difícil. O Sport na 13ª rodada já está na metade do caminho para fazer os 45 pontos. Não. Você começa a pensar, 25 pontos são o quê? 5, 6, 8 vitórias. 8 vitórias você faz isso. Tá faltando quantas rodadas? Tá faltando 25 rodadas. Porra, 25 rodadas para ele fazer 25 pontos? Não é impossível. É bem palpável. Então, o Sport sensacional. Os últimos 5 jogos, o Sport ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Parabéns ao Sport, Jair Ventura e os jogadores. Parabéns. O outro melhor colocado é o Fortaleza, com 17 pontos. O Fortaleza também empata muito. O Fortaleza não perde a 5 jogos. Nesses 5 jogos, o Fortaleza teve 2 vitórias e 3 empates. O Fortaleza poderia estar bem acima. Bem acima. Se o Fortaleza tem uma vitória em vez desse empate, também estava com 20 pontos. Junto com o Sport. E o Fortaleza tem um jogo bem consistente com o Rogério Ceni. Fortaleza está ali em 10º lugar com 17 pontos. Não perde essa colocação. Está ali em 10º lugar. Quem está atrás é o Atlético Goianiense com 15. O empate para o Fortaleza não foi bom porque foi em casa, mas ele manteve o Atlético Goianiense atrás. Mas se ganha, ele tinha ainda 20 pontos, ele passava Vasco, passava Fluminense. Ia empatar ali com São Paulo, Santos, Sport e Recife. Ia estar todo mundo com 20 pontos. Então, mas o Fortaleza vem fazendo mais ou menos. O Sport está muito acima do que eu imaginava. O Fortaleza está mais ou menos no que eu imaginava. Mas o Fortaleza poderia estar um pouquinho mais acima. O outro nordestino, o Ceará, que está com 14 pontos em 13 jogos. Não vem de uma sequência boa. Nos últimos 5 jogos, o Ceará só tem uma vitória. Uma vitória. Além do mais, na final do Campeonato Cearense, o Fortaleza já ganhou a primeira. Então, o Ceará não vive um bom momento. Tá na Copa do Brasil, coisa e tal, legal. Mas não vive um bom momento. Nos 5 últimos jogos, apenas uma vitória, 3 derrotas. Então o momento do Ceará não é bom. E nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Está ali em 13º lugar com 14 pontos. 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Abaixo do Ceará tem o Corinthians com 14, o Grêmio com 14 e o pior nordestino neste momento. Continuando como pior nordestino, o Bahia com 12 pontos, que vai terminar essa rodada fora da zona do rebaixamento, porque deu sorte que Botafogo empatou e Bragantino empatou. O Curitiba ganhou, mas tem um saldo de gols pior do que o do Bahia. Porque se o saldo do Curitiba fosse um pouquinho melhor, o Bahia também estava no rebaixamento. Então o Bahia perdeu, mas
pelo que aconteceu nos outros jogos, o Bahia é o 16º. O Bahia também não vem fazendo uma boa campanha. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória, que foi aquela da última rodada contra o Botafogo. Próximos jogos. Na 14ª rodada, o Sport Recife tem uma parada enjoada. Mas não é impossível. O Sport Recife joga no Maracanã com o Flamengo. É impossível? Não. Não é impossível. Mas é bem complicado. O Flamengo vem fazendo exibições espetaculares? Não, fez boas exibições contra o Palmeiras, mas era um time de garoto. Contra o Independente Del Valle, um pouquinho melhor. Hoje o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense de 3-1. O Atlético Paranaense com o time todo reserva. O Flamengo não jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo, mas o Flamengo jogou bem. Jogou mais a cara de Flamengo. O Flamengo é um time que tem muita qualidade técnica de seus jogadores. Então o Flamengo vem subindo na tabela. E é um jogo direto por posição. Porque o Flamengo é o 4º lugar. E o Sport é o 5º colocado. Se o Sport ganhar, o Sport passa o Flamengo. Então, um bom jogo e tudo pode acontecer. Mas é um jogo bem complicado para o Sport. Mas não é impossível. Não tem jogo impossível nesse Campeonato Brasileiro. O Bahia jogar em casa de novo contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que também está na parte de cima da tabela, mas começa a cair, o Vasco vem caindo vertiginosamente. Perdeu essa rodada aí para o Atlético Mineiro. Na verdade, eu estou fazendo o vídeo aqui, o Vasco está perdendo para o Atlético Mineiro, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Vasco está perdendo de 4-1 para o Atlético Mineiro, já tem os 30 minutos aí do segundo tempo. Não acredito que mude. O Vasco não está vindo de uma campanha aí de em 5 jogos. O Vasco está vindo apenas com uma vitória, 3 derrotas e um empate. A campanha do Vasco nesses últimos 5 jogos não está legal. Vem caindo muito de produção o Vasco. Então é uma boa oportunidade para o Bahia tentar recuperar e fazer uma vitória. Não é um jogo difícil, complicado, mas é outra oportunidade para o Bahia, porque está jogando em casa. O Fortaleza, esse também, igual o Sport, tem uma parada indigesta. Sport Recife e Fortaleza são os 2 melhores nordestinos, tem uma parada indigesta. Como o Sport joga fora de casa contra o Flamengo, o Fortaleza joga em casa com o líder do campeonato, o Atlético Mineiro, que vem moendo os adversários. Porque o Atlético Mineiro, igual o Fortaleza, só tem o campeonato. Quer dizer, o Fortaleza ainda tem o regional. Mas o Atlético Mineiro não tem mais nada. O Atlético Mineiro só treina para o Campeonato Brasileiro. Então acabou o jogo contra o Vasco, o Atlético Mineiro vai focar só no Fortaleza. Então um jogo complicadíssimo para o Fortaleza. Complicadíssimo, mas não é impossível. Como não é impossível do Sport contra o Flamengo, fora de casa, não é impossível para o Fortaleza com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem jogando bem, é o time a ser batido. O Atlético Mineiro está jogando muito parecido com o que o Flamengo jogou ano passado, muito parecido, com muita intensidade, muita velocidade, muita gana, faz um, quer fazer 2, quer fazer 3, mas futebol é 11 contra 11. E isso é máxima e é verdade. E o time do Fortaleza é bem ajustado, bem ajustado. Vai ser uma parada dura pro Fortaleza, bem complicado, mas não é impossível. E o Ceará joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, que provavelmente o Atlético Paranaense vai com o time principal, porque ele poupou todo mundo contra o Flamengo e vai com o time principal. E o Atlético Paranaense vem subindo muito de produção. O Atlético Paranaense vem colocando aquela velocidade
que colocava em 2018, 2019. Então é outra parada dura. Vou ser bem sincero. O jogo menos difícil também é difícil. O jogo menos difícil é o do Bahia. Porque o Sport, o Fortaleza e Ceará tem uma rodada enjambrada, difícil pra cacete, essa 14ª rodada, que a gente vai fazer uma análise aqui específica para os times do Nordeste, mas joga fora de casa contra o Atlético Paranaense. Rodada que vai ser no meio de semana. O Ceará joga na quinta-feira, Fortaleza, Sport Recife e Bahia jogam na quarta-feira. Os times nordestinos, essa rodada não foi a das melhores. E os nordestinos vão ter que jogar muito na próxima rodada. Muito, muito, muito. Pega Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro e o Vasco. Rapaz, parada dura. Mas, nesta rodada, para mim, muito normal. Palmeiras ganhar do Ceará em casa. Não é nenhum demérito para o Ceará, mas o Ceará tem que melhorar a campanha. Tá começando a se complicar. O Fortaleza empatar em casa com o Atlético Goianiense não foi bom. Não foi bom. Mas mantém o Fortaleza na frente do Atlético Goianiense. Mas o Fortaleza poderia estar mais avante. Tem time para isso. E poderia estar mais avante. O Sport, uma grata surpresa. A gente só tem que tomar cuidado, porque o Vasco também era uma grata surpresa, ficou lá em cima, o Vasco começou a cair, então o Sport tem que abrir o olho, tomar cuidado, pezinho no chão, mas está fazendo uma campanha excepcional, o Sport com o Jair Ventura. Ganhou do Bahia, para mim, não foi justo, o gol anulado do Bahia para mim foi mal anulado, e o Bahia é o pior nordestino, uma decepção, precisa de peças, precisa de mais meio campo, principalmente de ataque. Eu acredito na recuperação do Bahia, mas já tinha que ter começado. Então os que me preocupam mais é Bahia e Ceará. Fortaleza e principalmente Sport está mais tranquilo. Parabéns ao Sport, grande resultado. G6, show de bola. Parabéns. Um abraço, fui, tchau.